Boa noite, Anderson. Falando ainda sobre o jogo, né? Queria perguntar para ti a mudança do esquema, né? Claro que a gente já viu no jogo passado esse time com o Gabriel Barros entrando no lugar do Pedro Castro quando ele sentiu, mas por que tu escolheu manter esse esquema para o jogo de hoje? Boa noite. A gente perdeu talvez uma possibilidade do João Paulo, que talvez pudesse fazer a função ali do Pedro, né? Mantendo assim um pouquinho do padrão. E de uma maneira geral, acho que foi um jogo bom assim da nossa parte, criamos boas situações. As duas equipes tiveram momentos de criação, de oportunidade de gols. É difícil falar quem é que teve mais assim, né? Eu acho que o que pesou mesmo foi a eficiência, né, deles terem construído ali uma jogada de bola parada e conseguirem um gol, e a gente, pelas oportunidades, não conseguimos fazer o gol, e claro que a diferença toda está aí, mas acho que a equipe fez uma boa partida, mesmo jogando fora de casa, criou várias situações. É difícil enumerar quantas assim, né, que a gente poderia ter feito o gol, mas lamentamos profundamente, né, porque não era o resultado que a gente esperava, mas não dá tempo de poder, na verdade, ficar lamentando, né? A gente está muito triste, mas precisamos já recuperar e pensar na próxima partida. Anderson, ainda falando sobre o desempenho da partida de hoje, como você bem disse antes, o Avaí teve algumas oportunidades de conseguir, pelo menos, sair com empate hoje no placar. Gostaria de saber uma avaliação geral do futebol do Avaí na parte ofensiva hoje. Gostaria que você avaliasse esse quesito e o que levar da partida de hoje para o próximo duelo também fora, diante do CRB. Eu acho assim que são partidas e momentos distintos, né? Assim, eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente fez um bom jogo, né? Não foram algumas oportunidades, eu acho que foram até muitas oportunidades. Até o final a gente teve ali... Às vezes a gente não conta uma finalização, uma bola que o jogador passa muito perto de poder, num cruzamento, poder tocar na bola e fazer o gol, mas... A gente vai sempre, nós estamos pensando nas correções, naquilo que a gente pode fazer melhor. Esperamos aí contar com o retorno de alguns atletas que podem ser importantes para essa partida também, mas o mais importante é a gente absorver mais rapidamente esse resultado e já, né, pensar para frente e ter uma resposta positiva aí no próximo sábado, um jogo dificílimo que é contra o CRB, jogando os seus domínios. Anderson, boa noite. Matheus Santana, da Jovem Pan News. O Avaí faz um campeonato bem estável, né? Teve alguns momentos muito bons de vitórias em sequência, depois passou 9 jogos sem vencer, e agora, sob seu comando, 3 vitórias, hoje acaba sendo derrotado. O que tirar de lição dessa partida de hoje, já avisando, claro que você falou, tem um próximo confronto importante no próximo sábado, e também não tem muito tempo para treinar. Tem coisas que a gente pode dar uma ajustada. Eu acho que, como eu falei, diante da construção ofensiva da equipe, mesmo com a derrota, te dá um alento. Se a gente tiver num dia talvez melhor, mais inspirado, a gente consiga vencer o jogo. Se a gente tivesse um pouquinho mais inspirado hoje, provavelmente a gente tinha vencido o jogo, né? Então, isso é um alento, né? Mas a gente precisa ser mais efetivo. Eu acho que uma equipe, né, que constrói, ela precisa transformar essa construção, essas oportunidades, né? Precisa fazer gol para poder ter essa vantagem. Então, a gente precisa de acertar alguns detalhes, algumas coisas que a gente pensa que podem ser melhor e, acima de tudo, a gente ter uma resposta imediata, né? No próximo jogo, a gente sabe que é muito difícil. A equipe do CRB é uma equipe muito bem, ótimos jogadores, muito bem treinada, né, pelo Paulista, e esperamos que a gente possa, acima de tudo, ter muita concentração, ter atenção para podermos, né, como falei assim, ser mais eficazes ainda. Anderson, os colegas já falaram aqui, também explicasse essa questão, o Avaí mais um jogo que cria muitas oportunidades, mas acaba não aproveitando, né? A gente sabe que a janela de transferências para a Série B termina na segunda-feira da semana que vem. O Avaí até tem pedido por atacantes, por jogadores de frente, para tentar essa definição melhor, para tentar
definir os jogos nas oportunidades que o Avaí cria? A gente está com alguns jogadores que estão retornando, também são jogadores importantes. O Igor ficou à disposição no último jogo, agora mais uma participação. A gente tem, como falei, assim, alguns jogadores que estão num período de transição, estão quase aptos a poderem retornar. Então, a gente já vai ter dentro do elenco já uma possibilidade boa, né? Como eu falei, se a gente tiver alguma possibilidade, a gente sabe que é difícil, né? Mas se tiver alguma possibilidade, o clube está atento ao mercado, mas não é uma coisa tão fácil e tão simples assim, né? O que a gente, como eu falei, assim, a gente é um pouquinho mais de efetividade, é detalhe, que as coisas acontecem de uma maneira natural, entendeu? Então, daqui a pouco, no próximo jogo, a gente já pode ser bem mais efetivo, conseguir o resultado e, quem sabe, pegar uma outra sequência. O mais importante agora é a gente se preparar bem para esse próximo jogo. Antes do jogo, tu falou sobre sempre pensar na vitória, né? E agora, com a derrota, perde a sequência e perde também a chance de colar ali no G4. Eu queria que tu falasse um pouco disso, como é que tu vê de perder também essa chance de ficar mais próximo, que poderia ficar a 3 pontos do líder, por exemplo, num momento que, lógico, restam muitas rodadas, mas assim, de que talvez fosse importante também nesse momento. E como é que tu vê também o fato de mais um jogo fora de casa agora, na sequência? Primeiro que eu falo assim, a postura da equipe já diz muita coisa. A gente veio para cá para ganhar o jogo, não viemos aqui para ficar meio campo atrás, esperando o Curitiba atacar, não fizemos isso. O nosso papel de poder encarar o adversário, que é um adversário forte, está vindo de uma sequência também muito boa, a gente fez, cara. A gente fez, buscou, marcou pressão quando foi necessário, quando era importante, baixou um pouquinho quando a gente também achou que foi importante. Então, a postura da equipe foi para vencer o jogo. Isso é mais importante que fique claro, né? Não é só um discurso, é postura também. Eu acho que isso foi muito positivo. Em relação a isso, é claro que nós gostaríamos de, o quanto antes, chegar muito próximo do G4, está no G4, mas o campeonato ainda tem muita coisa para poder acontecer. O mais importante, eu posso te garantir, que é terminar no G4. É isso que vai ser o mais importante. Então, a gente não tem muito tempo para poder se lamentar, para poder ficar aí remoendo essa derrota. Nós precisamos assimilar o quanto antes e já preparar para a próxima partida com pouco tempo, mas a gente tem que mostrar essa preparação e buscar esse bom resultado fora de casa. Anderson, boa noite. Fabrício Reus, em Rádio Banda B aqui de Curitiba. O Avaí, antes dessa partida, tinha sofrido 15 gols no Brasileirão da Série B, somando as equipes, 40 equipes da Série A e B, era a melhor defesa entre todos esses times. Como equilibrar uma defesa tão sólida, que sofreu apenas 15 gols em mais de um turno já, com um ataque pouco criativo, que não é pouco criativo, perdão, mas que faz poucos gols? O Giovani hoje criou muitas chances e alguns jogadores acabaram não ajudando ele, não fazendo gol. Como equilibrar todos os sistemas do Avaí para a próxima rodada e para a sequência do campeonato? Obrigado. Eu acho que, assim, em algumas partidas o primeiro jogo que nós fizemos, eu acho que a gente não criou muitas situações. A partir do Santos, a gente teve uma melhora na produção ofensiva. Acho que o jogo contra o Paysandu a gente melhorou muito, criou muitas situações. Hoje foi um jogo muito parecido, assim, da gente poder criar muitas situações. E aquilo, como eu falei, é momento. Daqui a pouco a gente começa a criar e confirmar o gol, a fazer o gol, e as coisas vão acontecendo. E a gente precisa, acima de tudo, a gente tem a necessidade de ganhar as partidas, mas a gente sabe que ali a decisão é um momento, é uma bola parada, é uma definição um pouco mais rápido, é tomar a melhor decisão. Eu acho que hoje a gente ainda tomou algumas decisões equivocadas. Às vezes, quando era para poder dar um passe, a gente finalizou. Quando era para finalizar, a gente deu passe. E essas escolhas, às vezes, também pesam, né? Então, a gente dá uma ajustada. Eu falo assim, é um ajuste fino que pode fazer toda a diferença. Não é um ajuste enorme, não é mudança radical. É um ajuste fino que faz toda a diferença. Nós estamos próximos e perto disso, mas ainda falta.